Bom, quando se fala em manipular arquivos PDF no iPad, ler arquivos, fazer marcação neles, não é novidade a existência de muitos aplicativos na App Store. Mas vou apresentar para vocês agora o que eu considero ser o melhor deles, PDF Expert. Esse aplicativo custa cerca de $10 na App Store e você vai entender porque o preço dele é um pouco mais elevado do que a média. Ele comumente se conecta a vários serviços de armazenamento online de arquivos, como Google Drive, Dropbox, SkyDrive, dentre vários outros. É fácil adicionar um novo serviço, né? Na guia da esquerda, em Network, você pressiona, toca uma vez e ele vai aparecer essa telinha, você aperta o botão Add e aqui você vai escolher qual dos serviços quer adicionar. Ao escolher um desses serviços, ele vai te pedir o usuário, a senha e o serviço já vai estar configurado. A vantagem de você optar por ter uma conta gratuita no Dropbox é que a sincronização que o PDF Expert faz é muito mais rápida com o Dropbox. Na guia de documentos, então nós vamos ver pastas e documentos armazenados. É muito fácil criar uma nova pasta, reorganizar os documentos em pasta, né? Criar uma nova pasta. A gente vê esse símbolozinho aqui de diretório de pasta e o sinal de mais, então adiciona-se uma nova pasta nele, apertando. Esse botãozinho Edit, ele é usado para fazer a manipulação dos arquivos, então é possível selecionar pastas e arquivos. A ideia aqui é você mudar o posicionamento deles, colocar arquivos dentro de uma pasta dentro de outra pasta, e assim por diante. E também fazer exclusão em massa, né? A gente pode observar isso por ver as opções que surgem quando os arquivos estão selecionados, né? Então, uma tradução livre seria: aqui ele mostra quantos estão selecionados, aqui ele explica que você pode desselecionar todos eles, copiar, mover, deletar, enviar para o e-mail todos os arquivos ao mesmo tempo, ou mesmo criar um arquivo zip, um arquivo zipado, compactar todos os arquivos em apenas um. Facilita até o envio também por e-mail, lembrando dos limites de tamanho que o seu serviço de e-mail permite, né? Ok, não vamos manipular nada nesse momento. Vamos rapidinho aqui na guia de configurações. Você pode alterar algumas opções de segurança, pode acessar via Wi-Fi os arquivos que estão no iPad pelo seu computador, né? Quando você habilita o Wi-Fi Drive aqui, ele te mostra, te indica o passo a passo, você fornece o IP no navegador do seu computador e consegue acessar os arquivos. Também a parte de sincronização, né? Te permite configurar melhor algumas opções de sincronização. Você pode analisar isso aqui. O ideal é sempre deixar habilitada, mas eu prefiro deixar no Wi-Fi apenas, porque senão pode consumir muito pacote de dados, né? Agora na parte de documento, vamos abrir um documento então, a gente vê como que ele opera, qual que é o diferencial. Bom, o PDF Expert, o diferencial dele é a velocidade de uso, é um aplicativo bem rápido, ele não tem limite de tamanho do arquivo PDF que ele pode abrir, e a facilidade também dos toques, né? Então, se nós queremos, por exemplo, aquelas famosas apostilas, né, que a gente lê, se a gente quer fazer alguma anotação nela, é muito fácil. O PDF Expert é muito avançado pelo fato dele trabalhar muito bem com links, né? Trabalha de uma forma bem rápida com links, como vocês viram aqui. Ele tem recursos muito inteligentes, que por exemplo, ele lembra da última página que a gente estava, e quando eu sigo um link, eu posso apertar essa seta aqui em cima e voltar à página anterior, que era exatamente no nosso sumário. Escolho uma nova parte e a gente vai ver algumas outras opções bem interessantes, né? Por exemplo, para fazer as famosas marcações que a gente gosta de fazer em apostilas, a gente pressiona o dedo em cima de qualquer palavra, mantém pressionado até aparecer alças de seleção, e não precisa puxar as alças, você pode puxar puxar apenas o dedo sem soltar para selecionar exatamente a área que você quiser. Se a seleção não foi precisa, aí sim você pode usar a alça para fazer uma nova seleção. Logo que a gente faz uma seleção, ele já abre uma pop-up indicando em inglês algumas opções que você tem. Você pode criar uma nota com a primeira opção, o highlight é destacar aquela famosa marcação que a gente faz com marca-texto, underline, sublinhar o texto,
Strikeout é você marcar, inserir uma linha no meio das palavras, como cortar o texto, por assim dizer. Procurar a definição do texto no dicionário, quando disponível, e copiar o texto para ser colado em qualquer outro aplicativo ou no próprio documento em PDF com a inserção de texto, como nós vamos mostrar. O que chama atenção aqui é a preocupação nos detalhes. O highlight, por exemplo, você vê que ele tenta simular uma marcação de texto real, né? Ele é assimétrico exatamente para dar um tom de realidade. Uma outra coisa interessante, quando você clica em cima do texto que você selecionou, você tem várias opções. Você pode mudar as cores da seleção, pode limpar essa marcação que você fez, adicionar uma nota ou copiar o texto que está marcado. Mudar as cores é uma prática bem interessante. Olha. Os resultados ficam realmente bem bacanas. Além disso também, se você pode adicionar uma nota facilmente, né? Aí o teclado já vai se abrir. Mas uma outra opção interessante é limpar. Você talvez fez a marcação errada, limpa e começa tudo de novo. As opções, a opção de underline também é muito interessante, funciona muito bem, tá? Quando você clica em cima do que você colocou como underline, você também pode alterar as cores, limpar, colocar uma anotação ou mesmo copiar o texto. Essa questão de colocar uma anotação é interessante. Vou mostrar para vocês como que fica. Então, criou uma anotação, você só digita o que tem que digitar e clica fora dela, ela já está lá. Nota que ela não fica em cima do texto onde você acabou de sublinhar, ela fica normalmente na lateral, né? Então aqui, olha, fica na lateral, quando você clica ela abre e aí você pode ver o que anotou. Para escolher uma anotação é fácil, aqui embaixo na anotação tem uma lixeirinha, você aperta, ela foi excluída. Você tem outras opções mais avançadas de edição, na realidade de marcações. Quando você pressiona esse botãozinho em formato de lápis ou caneta, como queiram chamar. Nele, a gente consegue observar a opção de retroceder, desfazer, é a primeira opção aqui na lateral, a setinha inversa. Adicionar um retângulo, né, um retângulo vazio, uma elipse, uma linha, setas. Aqui você pode já deixar pré-marcadas as opções para destacar o texto, seria o highlight, underline, strikeout, adicionar notas, adicionar carimbos, estampas, né, assinatura, escrever, né, no documento. As opções são muito avançadas, tá? Então eu sugiro que você explore uma por uma, porque não dá para abordar todas elas apenas nesse vídeo não. Mas para ter uma ideia, quando eu, por exemplo, clico em cima desse Tzinho que está destacado aqui, e aí o que acontece? É como se eu tivesse com o marcador na mão. Onde eu passar, ele já vai fazer a marcação. Olha que coisa interessante, né? E o detalhe, ele faz marcação letra a letra e vai me mostrando nessa mini lupa onde eu marquei. A sensação ela é tão real e tão mais rápida do que você fazer com o marcador normal, que vale muito a pena. Além disso, a gente pode usar o underline nesse mesmo sentido. Você já vai marcando e selecionando. O strikeout da mesma forma, strikeout. Olha que interessante. Então ele cortou todo o texto. Aí você pode alterar a cor também, tá? Com uma coisa mais interessante, né? Mais vívida. Vamos usar rapidamente aqui. Então o retângulo, né, ou o quadrado, dependendo do formato que você for fazer. Então a gente pode usá-lo e olha o efeito que ele vai dar, olha o destaque que ele vai conseguir fazer. É um trabalho muito bacana. Você pode redimensionar quando for o caso. Para redimensionar, para editar esse quadrado, você segura em cima dele até que apareçam as alças, né, de alteração de tamanho. Aí você pode mexer na alteração, ele te dá outras opções. Diferente das opções de seleção, de marcação, ele te deixa alterar a espessura da linha, permite que você também o mova e mude as cores dele, assim como você faria com o restante. Ok, então nós temos aí a elipse, que vai trabalhar mais ou menos da mesma forma, apesar de que
a elipse acaba muitas vezes não sendo tão usada, porque não combina muito com as linhas, mas de qualquer forma é possível fazer um trabalho bem legal, bem interessante com ela também nesse sentido. Ok, nós podemos inserir texto também direto no nosso próprio documento PDF, vai ser salvo depois em formato PDF do mesmo jeito. Adicionar o texto nele é muito simples, você pressiona uma área vazia por uns 2 ou 3 segundos no máximo, aparece essas pop-ups, né? Agora, como ele está numa área vazia, ela não te mostra mais aquela opção de highlight, underline, strikeout. Ela vai te mostrar outras opções, né? Mantém o note. Agora ela oferece a opção de você inserir texto, assinatura, estampas, imagens e sons. Então você pode inserir quase qualquer coisa aqui no seu arquivo PDF, isso é muito bacana. No som ele te abre um gravadorzinho, você consegue gravar direto no iPad um arquivo de som embutido nesse PDF. A assinatura, você pode criar sua própria assinatura, inserir, eu já tenho uma. Eu vou inserir ela aqui, olha. Posso redimensionar minha assinatura. Isso é muito legal para aqueles formulários online em PDF. Você pode preencher o formulário no PDF Expert, assinar o documento e enviar por alguém por e-mail, tudo pronto. Então, mas falando sobre a adição de texto direto, não de notas agora, mas de texto no documento. Olha o que a gente tem nesse sentido. É muito bacana, realmente o resultado é bem legal. O texto você também pode alterar de posição, se não ficou bem alinhadinho. Pode fazer muito mais coisas. Clicando uma vez em cima do texto, você pode mudar o tipo, a fonte que você está usando, né? Pode usar uma fonte bem diferente. Não é bom exagerar, né? Lembrando que isso é um arquivo PDF. Né? Pode modificar o tamanho da fonte, que é uma outra facilidade muito interessante, só clicando uma vez em cima do texto, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma variedade bem interessante de comandos. Pode mudar a cor do seu texto, né? Pode alterar também, pode editar o próprio texto novamente, tá? Clicando uma vez fora do texto, né, e fora do teclado, ele volta para o processo natural. Pode copiar, deletar ou mover esse texto também, né? Então, as opções são simplesmente muito completas mesmo. Você vê que tudo que você precisaria fazer aqui, a gente fez, né? A gente ainda tem a opção de adicionar uma seta, que é uma coisa bem legal, né? Adicionada essa seta, a gente pode também alterar a espessura da seta, né? Pode ir até um extremo, né? Pode continuar editando o tamanho dessa seta, a posição, né? Tá vendo que ela pode virar para qualquer lado, se não, na sua primeira tentativa não ficou legal. Modificar a cor dessa seta também. Então pode ficar bem à vontade nesse sentido. Enfim, pode fazer praticamente qualquer coisa com seu arquivo PDF, tá? Lembrando que nesse momento, como a gente está gravando esse vídeo, gerando essa apresentação, o PDF Expert ele foi projetado, essa nova versão, para ser usado com retroprojetores. Então ele está mostrando aqui algumas opções para espelhar o conteúdo num retroprojetor. Mas no geral, quando você não está usando ele num retroprojetor, ele te abre na parte aqui de baixo, no lugar onde a gente está vendo essas opções de espelhamento do monitor, da tela, documento e screenshot. Ele te dá a opção, ele te dá abas com os documentos que você tem aberto. Então você pode trabalhar com vários documentos abertos ao mesmo tempo no PDF Expert. Mas caso você não lembre dessa aba embaixo, dessas guias que vão estar abertas com os documentos, você tem aqui em cima um botão que apresenta os documentos recentes, tá? Aqui, ó, documentos recentes. Então a gente pode trocar rapidamente para um outro documento, né? Então estou com outro manual aqui, vou trabalhar com esse outro manual da mesma forma. Quando eu apertar o botão recente e voltar para aquele meu documento anterior, ele volta inclusive na mesma página que estava, com as marcações que a gente já havia feito. Ele de fato tem muitas outras opções. Depois de fazer tudo que você gostaria de fazer com o seu arquivo PDF,
em termos de marcação, você também pode manipular as páginas. Para manipular a página, esse botãozinho aqui em cima, o terceiro botão da esquerda para a direita, e o que é interessante, ele mostra todas as páginas do seu documento. O que você pode fazer com essas páginas? Você pode simplesmente fazer uma reorganização delas. Olha que coisa simples. Então, por exemplo, eu posso pegar essa página e mudar de lugar. Isso vai ficar salvo. Aí agora, o nosso documento ele começa do sumário e depois vai para a página de apresentação do manual. Muito simples, né? Manipular as páginas. Quando você aperta o botãozinho aqui no canto superior direito, o Edit, ele te permite também editar as páginas de outras formas, como fazer exclusão, fazer seleção de todas, copiar, deletar, enviar por e-mail, rotacionar, extrair. Esse extrair é muito interessante, ele cria um novo arquivo PDF com as páginas extraídas desse documento atual. Mas ele mantém o documento atual com todas as páginas. Para retirar páginas desse documento, você tem que deletá-las. Ok, feito isso. Uma outra opção muito bacana, seu documento, aqui na opção de... no menu aqui dele, né? Na opção de marcadores, na verdade, marcadores e favoritos, ele tem essas abas, né? Bookmarks, né? Que seriam os marcadores. Quando você cria favoritos, aparece aqui. Outlines, né? Seria aí um sumário, né? Um sumário configurado da forma correta, né? Não é todo arquivo PDF que tem um sumário que ele vai aparecer aqui bonitinho assim, né? Tem umas regras para criar. Mas aí você também tem aqui as páginas onde você fez as anotações dele, né? Então ele indica cada página e que tipo de anotação foi feita e você pode pular direto para ela. O Outline é bem legal, ele fica como se fosse um e-book mesmo, fica muito bom, muito interessante. De qualquer página do arquivo você pode acessar essas opções. Eu quero voltar lá para a nossa página de marcação, clico em qualquer uma dessas marcações, visto que todas elas eram de lá, mas aqui você observou que ele indica a página também da marcação e indica quando ela foi feita, né? Além disso, você tem botão estampa. A estampa, né, colocar estampas no PDF é uma coisa muito legal. Ele tem algumas estampas pré-definidas. Para colocar uma estampa, é só pressionar, manter o dedo pressionado numa área vazia, e na pop-up que se abre, você escolhe a opção de estampa. Você pode usar as estampas padrão, né, que elas são em inglês, ou criar suas próprias estampas. Eu criei algumas, né? Eu coloquei, por exemplo, que criei essa em aberto, para eu saber que esse documento não está concluído. E aí eu posso redimensionar a minha estampa, né? Posso colocar da forma que eu achar mais interessante, tá? Além disso, né, pode-se criar muitas e muitas estampas com a data do dia, por exemplo, né? À medida que você vai criar uma nova estampa, é só você apertar nesse sinal de mais aqui e adicionar uma estampa em formato de texto, por exemplo. Aí ele pergunta se essa estampa é uma data. Se for uma data, ele indica o modelo da data, como vai ficar. E toda vez que você adicionar a estampa, ele vai adicionar... quando você adicionar uma estampa de data, ele sempre vai adicionar a data atual, tá? Então isso é muito legal, muito prático e funcional também. Além disso, depois do seu documento pronto, muito bem marcado, é hora de exportar o documento. Então você vai clicar esse botãozinho que é bem conhecido no iOS, o botãozinho de compartilhar, né, que nós clicamos agora. É esse botão aqui. Esse botão, ele vai dar, na verdade, várias opções, né? Ele te dá a opção de ir para uma determinada página, né, Go to Page, brilho, habilitar Crop Mode, né, que seria modo de corte, enviar por e-mail, salvar uma cópia, imprimir ou abrir em outro programa. Uma das opções mais interessantes seria enviar por e-mail. Nós vamos clicar nela. Quando a gente clica em enviar por e-mail, ele abre outras 3 opções, perguntando se a gente quer mandar o documento original, na realidade, mandar o documento com as anotações que a gente fez, anotações que podem ser editadas num programa PDF compatível, como o próprio PDF Expert, achatar o documento, mandar uma cópia achatada, ou seja, fazer com que tudo vire um PDF novamente sem possibilidade de edição, ou
mandar o arquivo PDF normal e no final um sumário com as anotações que foram feitas. A opção que eu recomendo para talvez se vai compartilhar o documento com alguém, a pessoa pode alterar alguma coisa, dependendo do seu objetivo, você pode mandar ou o documento com as anotações que podem ser editadas ou o documento achatado. Tá? Feito isso, ele vai abrir uma pop-upzinha com a parte para você só colocar o e-mail do destinatário. Você pode alterar o assunto, pode alterar o que está escrito e enviar o seu e-mail. Eu não vou enviar, apaguei o rascunho. Bom, por hora é só, né? É só mais uma opção rápida. A gente não pode esquecer a lupinha aqui em cima, que é a opção de busca por um texto no documento. Ela é muito valiosa, muito interessante, funciona muito bem. Então, o teclado se abre quando a gente aperta essa lupinha e a gente pode fazer a procura então de uma palavra dentro do documento. Aí a gente clica em buscar, né? Toca em buscar. Ele me mostra em cada página as ocorrências dessa palavra em todo o documento, tá? Então vê que ele faz uma pesquisa cabal e muito rápida essa pesquisa. Aí nós vamos escolher uma página, ele já me mostrou a página atual que tem a palavra documento, a palavra iPad que eu pesquisei. Ela aparece selecionada, mas você pode ir para as outras páginas também do documento que vai exibir isso, tá? Então você pode ficar à vontade nesse sentido. São muitas as opções. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, falem o que acharam e apresentem sugestões também. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, compartilhar a postagem se estiverem vendo ele pelo blog. Um abraço e até a próxima.